Olá pessoal, eu vou gravar a aula 2.4 que ficou faltando por conta de um defeito aqui no meu aplicativo, no meu software de gravar os programas. É uma aula só com um exemplo do mercado de órgãos, então vai ser uma aula, espero que mais curta, só para mostrar esse exemplo que é bem interessante e para a gente poder passar já para a parte de concorrência imperfeita, tá ok? Eu sou o professor Vitor Sena, esse é o período letivo especial de 2020 do curso de Economia da Universidade Federal de Ouro Preto, a UFOP. Então, vamos lá, vamos começar essa aula aqui. O que eu preciso mostrar para vocês está aqui na aula 2, né? E é essa parte esse exemplo do mercado de órgãos, tá? Esse exemplo está lá no nosso livro também, no livro do Pintic e Rubenfeld, não é isso? Que a gente está usando aí para o nosso curso. E no meu exemplar aqui ele está nas páginas 319 até 321. Tá? A minha edição aqui é edição de 2010, oitava edição. Então, nesse exemplo aí, deixa eu começar com uma coisa mais simples. Vou até usar a aula vazia aqui ainda. Vou começar com um outro mercado, o mercado de sangue. Não chega a ser o de órgãos, mas é o mercado do banco de sangue. O que acontece? Inclusive aconteceu nesse ano de 2020. Geralmente existe uma escassez por doação de sangue, por isso, né, fazem-se campanhas para as pessoas doarem sangue, porque os bancos de sangue estão em baixa para ajudar as pessoas que estão necessitando. Nessa pandemia teve uma escassez também. Deixa eu representar aqui essa escassez por um gráfico de oferta e demanda, tá ok? É claro que essa demanda e essa oferta são bastante inelásticas, não é isso? Não é porque o sangue está barato que você vai demandar muito livremente. Então é muito inelástico, é quem está precisando mesmo, tá ok? Então você tem uma demanda inelástica sim, ou você pode colocar perfeitamente inelástica também, porque é determinado pelas pessoas que tiveram um acidente ou que estão internadas e estão precisando de uma transfusão. Você pode até colocar perfeitamente inelástica aqui, essa demanda não tem problema. Vamos fazer a oferta, e no caso da oferta, o que a gente está falando aqui é que conseguir mais fica cada vez mais caro, ok? Então você precisa fazer um trabalho de convencer as pessoas a doar, fazer campanhas maiores, campanhas que vão envolver dinheiro. Existe um custo, além dos custos operacionais, de se fazer isso, tá ok? De se coletar o sangue, de ir lá no Hemominas, pegar o sangue e tudo mais. Então, o que acontece aí? O preço que a gente dá para quem é doador, né? Tem uma polêmica em vários países, no Brasil inclusive, se deve pagar ou não para os doadores de sangue, né? Até onde eu sei, se vocês tiverem melhor informação, até onde eu sei não se paga nada para o doador, é uma totalmente voluntário, de boa vontade. A pessoa vai lá e o preço, em termos monetários, é zero, né? É claro que existe sempre o preço, né? Um preço da pessoa disponibilizar o tempo, enfrentar agulhas, né? Eu mesmo tenho pavor de agulha, é um dos meus defeitos, né? Tipo, pavor de agulha, principalmente agulha para retirar o sangue, né? Então, quer dizer, eu tenho que vencer esse meu medo para conseguir doar esse tipo de coisa. E isso tem um custo para as pessoas doadoras. Na verdade, reflete um custo bem baixo aqui. Vamos colocar em termos monetários que tem um preço, né? Como não se paga nada, esse preço está num patamar bem baixo aqui, próximo de zero. E aí o que acontece? Poucas pessoas doam sangue, mas muitas pessoas necessitam. Nós temos aqui uma escassez de oferta, né? E aí, a questão é, valeria a pena elevar o preço desse sangue? Valeria a pena pagar? Numa perspectiva econômica neoclássica, sim, valeria a pena pagar, porque você aumentaria o patamar de ofertantes para esse Q0 aqui, para um Q estrela que é maior,
tudo bem? Em compensação, em vez de deixar a pessoa voluntariamente, né, você compensaria ela por esse benefício, tudo bem? Então, o preço P estrela seria maior do que o valor monetário de zero que se paga e maior, com certeza, compensando aqui parte desse preço de custos, né, que o doador possui para ofertar o sangue, tá ok? Bom, né, existem motivos éticos para os hospitais, para as secretarias de saúde não entrarem nesse pagamento, né? Então, a gente vai explorar um pouco esses motivos éticos ao falar também do mercado de órgãos. Tudo bem? A questão é que se você pagar pela doação de sangue, você evidencia um valor monetário por algo que muitas pessoas fazem de boa vontade, de boa ajuda, voluntariamente. E isso pode atrair pessoas não tão predispostas a esse voluntarismo. Tá? Então, a oferta de pessoas certamente iria aumentar, mas não é todo mundo que vai doar sangue, que pode doar sangue, né? Existem as restrições em relação a doenças sanguíneas que a pessoa possui, em relação ao peso dela, vários motivos. Então, quer dizer, a pessoa poderia doar o sangue e depois verificar que o sangue dela não se adequa a entrar no banco de sangue para uma transfusão, e aí ela receberia do mesmo jeito ou não receberia, afinal ela já doou o sangue, e pode aumentar a oferta de maneira que não se consiga conciliar essa demanda. Minha opinião é de que esses problemas poderiam ser sanados e esse valor aqui talvez não precisasse ser um valor de equilíbrio, mas talvez um valor um pouco mais alto, compensando. Eu acho que alguns países dão uma compensação, né, e ajudam, né? Existe uma questão comportamental, depois quando a gente for ver economia comportamental, existe uma questão comportamental se vale a pena pagar ou não, porque à medida do momento que você paga, você está monetizando, e ao colocar valores monetários, você está forçando a pessoa a fazer um cálculo racional em algo que antes era puro voluntarismo. Bom, vamos analisar também, o mercado de órgãos vai seguir um pouco esse mesmo princípio, né? Então, para os órgãos, existe também uma escassez, né, de órgãos frente à demanda existente, tá ok? Você pode também colocar uma demanda bastante inelástica aqui, porque as pessoas não vão recorrer a isso sem necessidade, mas o ponto é que é muito caro fazer um transplante, né? São procedimentos caríssimos, né? E a oferta não é suficiente, tanto é que o que acontece, o que evidencia mais para a gente essa oferta insuficiente são as filas de espera. Então, novamente, a gente vai ter uma escassez, vou representar aqui, né? O preço é virtualmente zero. Existe uma escassez de oferta, tá ok? Ou, por outra perspectiva, um excedente de demanda. Sempre que existe um excedente de demanda, uma escassez de oferta, ou um excesso de oferta, escassez da demanda, os economistas tendem a falar, olha, esse mercado não está equilibrado, então o que nós podemos fazer para propor um equilíbrio nesse mercado? Tudo bem? Então existem mesmo, vocês podem ver lá no livro, ele cita mais exemplos, eu vou citar um que não está lá, de um artigo de 2007, né? Becker, o famoso Gary Becker, que estudou várias outras coisas na área de economia e ciências sociais, e Elias, tem um texto que eles argumentam que existir um mercado para os transplantes, para os órgãos, salvaria muitas vidas, porque você compensaria as pessoas que estão já predispostas a doar o órgão, e isso aumentaria a oferta. Por exemplo, alguns órgãos você pode doar enquanto vivo, né? Dos rins é o caso mais emblemático, se não me engano, a córnea, medula. Então existem alguns transplantes que as pessoas podem dar enquanto vivas. Eles argumentam também que mesmo o transplante para órgãos de pessoas que faleceram, né,
e aí o dinheiro iria para a família da pessoa doadora, também podem ajudar a aumentar a oferta, porque a escassez é muito grande e o que a gente sabe é que com essa escassez de oferta, filas são formadas, né? Então as filas ficam muito grandes e isso é uma evidência de que existe uma escassez de oferta muito grande. Então esse texto do Becker Elias argumenta nesse sentido, mas outros autores dizem que não, né? Inclusive um autor que eu estudei bastante por conta da minha tese de doutorado, o professor Howell Roth, que ficou muito tempo na Universidade de Stanford, agora está na Harvard Business School. Outros 3 autores aqui, o Sommers, Typhon e Unver, tá ok? Também de 2007, na mesma revista que saiu aquele artigo do Becker e Elias, eles colocaram esse artigo aqui do professor Alvin Roth para contrapor. E esses autores aqui estudaram e argumentaram, né, que existem outras maneiras de ajudar as pessoas sem precisar criar um mercado monetário de transplante de órgãos, tá? Sem precisar pagar um valor pelos órgãos. E como seria isso? Eles propuseram o seguinte algoritmo para ajudar nos transplantes, tá? Esse algoritmo, para quem quiser saber detalhes, é chamado de Top Trading Cycle, tá? A gente pode discutir lá nos fóruns para fornecer mais detalhes. Mas suponha o seguinte: existe uma lista de pessoas esperando o transplante, né, do órgão. Um dos casos mais analisado é o dos rins. Então, vamos dizer aqui que tem o paciente A, o paciente B, o paciente C e o paciente D. Ok? Então, para ter uma lista aqui de pessoas, essa lista é bem grande, e uma lista de doadores, onde nós temos o doador também aqui A, o doador B, o doador C, o doador D. Então, pessoal, o que acontece? A maioria dos transplantes de pessoas vivas, elas vêm de uma pessoa relacionada com o paciente, né? Que seja parente, cônjuge do paciente, alguém que conhece muito bem o paciente e, né, está disposta a ajudar com o órgão, né, a doar essa vida para esse paciente. Então, geralmente, os doadores aparecem por esse meio. Mas existe um problema que às vezes é incompatibilidade de doadores, né? Então, nos casos onde isso é possível, se organiza e faz um transplante do doador para o paciente, doador A para o paciente A. Porém, nos casos de incompatibilidade, o doador A que gostaria de doar para o paciente A fica impossibilitado de fazer esse transplante, tá? Então a sugestão desses autores, que já era feita no meio médico, mas que o professor Roth e outros autores ajudaram a incentivar ainda mais, é você pegar esse doador A e buscar dentro da lista de transplantes alguém que seja compatível com ele. Como a lista é muito grande, existe uma possibilidade boa de você encontrar alguém compatível com o doador A. Tudo bem? E aí, né, você aproveitaria essa doação, digamos que ele seja compatível com o paciente D. Tá? Então você aproveitaria a doação desse doador A para o paciente D. Porém, ocorre, né, que o doador A ele gostaria mesmo de ver o seu ente querido, seu paciente sendo atendido. Então fazer essa doação para uma pessoa que ele não conhece e não ter o paciente querido atendido, deixa essa pessoa muito infeliz e talvez ela até desista do transplante. Então, isso exige um trabalho de convencimento. Mas o que eles fizeram? Na verdade, uma maneira de resolver esse problema é dizer, digamos que também o doador de D fosse incompatível com
o paciente D. Ou poderia até ser compatível, mas digamos que ele fosse compatível também com outro paciente. Tá? Digamos que tentasse ser compatível com A, mas não desse certo. Tá? Só para o caso ficar um pouquinho mais complicado e vocês entenderem bem a utilidade desse algoritmo e dessa proposta. Digamos que seja compatível com o paciente B. Continua o paciente A sem o seu transplante. Mas repare aqui que o paciente B, né, já recebeu o seu transplante. Então, para facilitar e a história ficar um pouquinho mais curta, digamos que o doador de B seja compatível com A. Tudo bem? Então, o que está acontecendo aqui? A gente pode fazer isso na forma de um ciclo de doadores e pacientes. Esse é um algoritmo aplicado para os doadores que vêm em pares, tá? Então, todo doador A vem com um paciente A também, tá? O que nós vimos? Nós vimos que o doador A doou para o paciente D. Esse paciente D também tinha um doador, só que esse doador de D doou para B, para o paciente B. Vou colocar o subscrito Pzinho aqui em todos os pacientes para a gente saber. Mas esse paciente B também vinha com um doador B. Esse doador B poderia doar para A. E assim nós fechamos o ciclo de doações. Bom, na verdade, né, não precisou desse trabalho do professor Roth, e do Solomons e do Typhon para propor isso. Na verdade, os médicos já faziam vários ciclos 2 a 2. O doador A já era compatível com o paciente B e o doador B era compatível com o paciente A. Então, lá nos Estados Unidos, quando isso aqui ocorria, já se faziam ciclos de operações desse jeito. Mas o que os autores argumentaram é que quanto maior esse ciclo, então o algoritmo deles também aperfeiçoa o Top Trade Cycles para procurar ciclos maiores de doadores e pacientes. Quanto maior esse ciclo, mais pessoas você consegue ajudar. E mais ainda, né, vocês devem estar pensando, nem todo doador ou nem toda pessoa necessitando de transplante tem um paciente doador. Então eles conseguiam fazer isso também com doadores voluntários, aqueles doadores altruístas que doavam um órgão sem ter nenhum paciente precisando na lista de espera. Doavam rim, no caso, de doação de órgãos entre vivos. Então eles começam o ciclo com esse doador voluntário, tentam achar uma pessoa compatível e a partir dessa pessoa compatível vai vendo os casais, estou chamando aqui de casais, mas são os pares. Vai vendo esses pares doador beneficiado para tentar fazer o maior ciclo possível, ok? Na verdade, fazer o maior ciclo possível envolve uma restrição técnica. Até onde eu pude estudar essa literatura, eles estavam fazendo ciclos de até 3 casais ou pares e estavam estudando para ver se era possível ampliar isso para 4. Qual que é a dificuldade técnica? Esses órgãos têm que ser mantidos em melhores condições possíveis. Então, no caso de onde havia 2 pares, né, 2 casais para fazer essa operação, se colocavam eles na mesma sala de cirurgia ou em salas de cirurgia lado a lado. Então existe uma dificuldade técnica de transplante do órgão no menor tempo possível. Isso é bem interessante porque essa tecnologia de transplantar o órgão em condições que o preservem a qualidade dele aumentou bastante, aumentando a possibilidade de fazer esses ciclos ficarem maiores. Essa dificuldade técnica aparece aqui, né? Tem que tirar para uma pessoa que vai receber o transplante, né? E você tem que pegar o doador daquela pessoa que vai receber o transplante, mas o doador daquela pessoa que vai receber o transplante também tem um paciente precisando do transplante, então vai ter 4 pessoas numa mesma sala de cirurgia, isso para fazer o caso apenas de 2 pares, né? Se você precisar de 3 pares, você vai ter 6 pessoas numa sala de cirurgia, além dos médicos e dos operadores, né? Essa foto aqui em particular é uma foto
que o professor Alvin Roth usa nas suas palestras, né, mostrando aqui que ele estava acompanhando o processo para entender e ajudar, junto com os médicos, como fazer esses ciclos ficarem maiores e quais eram as possibilidades de ajudar as pessoas. Então eu acho esse exemplo muito interessante porque ele mostra como ajudar as pessoas sem precisar envolver o mercado monetário especificamente, né? Vocês podem ver que isso aqui que nós mostramos com o ciclo, na verdade, é uma troca de órgãos. É uma troca de órgãos por outros órgãos. O órgão do doador A, que foi para o D, mas em troca recebeu um órgão do doador B para o paciente A. Então, esses ciclos aqui, na verdade, são como uma economia de trocas. Okay? Então, mesmo nos casos onde não envolve dinheiro, não envolve valores monetários, uma economia de trocas mutuamente vantajosas pode ajudar a tornar um mercado um pouco mais eficiente e, nesse caso aqui, muito interessante porque ajuda a salvar vidas, né? O professor Roth, junto com o professor Lloyd Shapler, ganhou em 2012 o Prêmio Nobel de Economia por conta desses e outros trabalhos envolvendo a área de algoritmos e jogos cooperativos. Existe uma professora no Brasil que trabalha na USP, a Marilda Sotomayor, que escreveu um interessante livro. Ele é mais teórico e mais aprofundado num tema, mas um interessante livro sobre essa parte que é chamada também de Two-Sided Matching. Tá? Então tá esse livro aqui na referência também, tá ok? Uma professora muito importante nessa área, na pesquisa internacional. Então aqui outros artigos também usados nessa aula. O artigo do Becker e Elias, que também é muito interessante, está aqui. Outros trabalhos que eu posso recomendar é o trabalho do Alvin Roth, que está lá no Moodle, que chama In 100 Years. Tá em inglês, não tem a versão traduzida dele, mas é um artigo bem interessante, fácil de ler, com as perspectivas do que pode acontecer com os mercados daqui a 100 anos. Tal como os mercados mudaram muito de 100 anos para cá, eles podem mudar muito daqui a 100 anos. Tá? Também de curiosidade, tem um trabalho aqui que é a minha tese de doutorado, onde eu apliquei esse algoritmo não para o transplante de órgãos, mas sim para alocar alunos nas escolas públicas, tentando ver o caso de Belo Horizonte. E tem um artigo um pouco mais recente do professor Gustavo Fernandes, que analisa a situação de São Paulo. E o Gustavo Fernandes já trabalhou com isso na dissertação de mestrado dele. Então ele já está trabalhando com esse tema do School Enrollment em São Paulo já há bastante tempo. Então aí, esses trabalhos são interessantes. Espero que tenha gostado dessa aula. Até a aula 3.1, onde nós vamos começar a ver imperfeições de mercado, concorrência perfeita, os modelos que nós temos para concorrência perfeita. Tá ok? Então, até lá, até a próxima aula.